pessoal, boa tarde, tudo bem? Como vão? Hoje aqui dando sequência aos nossos podcasts Construindo com Salê, trago aqui com vocês o nosso professor, o arquiteto e urbanista Rogério Ramiro. Tudo bem, Rogério? Como vai? Tudo jóia, tudo jóia. Então tá bom. Pessoal, o que é hoje o nosso bate-papo aqui? Algo bem tranquilo, bem simples. É uma coisa que eu já queria ter feito com o Ramiro, mas por conta de agenda a gente não estava conseguindo. Mas qual que é o nosso intuito hoje aqui? É bater um papo com o Ramiro no sentido assim, coisa bem tranquila, bem simples, mas trazer à tona o foco do que está a arquitetura como um todo pós-pandemia, né? Então, o que mudou? Qual é o tipo de, por exemplo, de construção que está em alta? O que os clientes estão procurando? Né? É todo esse bate-papo, esse alinhamento do que pode ser, talvez, um novo rumo para a arquitetura pós-pandemia. Então, Rogério, o que você pode falar aí pra gente? Boa tarde, a palavra é sua, meu amigo. E aí, boa tarde. Bom, no começo da pandemia já foi um susto, né? A gente ficou um pouco preocupado com o que ia acontecer, né? Tudo foi bem diferente, né? A gente ficou um pouco preocupado por conta... Os clientes começaram a cancelar projeto, começou a dar aquela esfriada, ficou aquele primeiro mês, segundo mês, todo mundo assustado. Mas nós tivemos uma surpresa, né? O terceiro, o quarto mês começou o pessoal procurar, o pessoal dentro de casa, começou a verificar as reformas, começou a ter aquela necessidade de... Poxa, eu tô trancado dentro de casa, minha casa precisa disso, eu preciso disso. Acho que as esposas talvez começaram a cobrar os maridos das melhorias, né, Ramiro? E aí começou todo mundo procurar, e aí, tipo assim, não só reforma, aí começaram a investir em novos condomínios, e comprar terreno, e achar que aquela casa não compensaria reformar e sim construir, e começou a bombar, né? Literalmente bombou e não parou até agora, né? Pós-pandemia agora tá assustador, assim, o mercado no termo de construção, né? Isso aí até para aqueles nossos ouvintes aqui, os nossos futuros arquitetos e também os engenheiros que vão aí fazer os projetos estruturais e os complementares, é bom a gente deixar bem claro que, como o Ramiro está falando, a retomada ou não houve retomada, mas sim uma pequena paralisada durante um tempo e houve uma crescente. E aí, nisso, é legal pensar que, por exemplo, não sei se o Ramiro concorda com a gente, mas colocar no sentido que, às vezes, as pessoas que moravam, às vezes, em apartamento, ou, como o Ramiro falou, não tinham uma casa, mas tinham uma ideia de, talvez, um dia reformar, mudou-se totalmente a concepção, né? Eu falo que cada região tem um estilo, né? Birigui é mais construção dentro de condomínio, casa e tudo mais. Araçatuba já é mais reforma em prédio e todo mundo mora mais em prédio. Tem muito mais prédio do que Birigui. Então, cada região tem o seu estilo, né? Birigui é bem diferente de Araçatuba em termos de projeto, em termos de arquitetura, né? É claro que Araçatuba tem muito condomínio fechado, mas tem muita reforma, tem muito prédio. Então, eu tive também muita procura dessa reforma de apartamentos, né? Então, acho que é bem isso mesmo que você falou. Você não acha que talvez essa procura menor que você está mencionando também seja por conta de talvez Araçatuba ter um número um pouquinho maior de profissionais, ou não? Também. Araçatuba tem uma grade maior de profissional, né? Por conta aqui também de várias faculdades que tinha aqui, né? Então, tem várias. Então, acho que era por conta disso também, da procura. Mas tá legal, tá. Inclusive agora, eu tava vindo para cá, eu tava com um investidor... e ele vai construir 4 casas agora pós-pandemia, né? Pô, ele falou, vou investir em 4 casas em condomínio fechado. Interessante, hein? 4 novas construções. Sim. E é legal frisar também, né? Porque no sentido que assim, aonde eu quero chegar? A construção como um todo, eu até queria a opinião do Rogério, no sentido assim, houve assim uma mudança na concepção do projeto, na concepção que eu digo assim, por exemplo, as casas ficaram talvez mais modernas ou mais contemporâneas, teve algum estilo que se manteve? O conceito aberto, né?
Até nos apartamentos. Loucura, né? Tive bastante apartamento, que tem apartamento tem aquele monte de parede, né? Então até foi uma dificuldade. Porque a hora que chegava, o cliente falava assim, ó, eu quero quebrar todas essas paredes. Eu falei, opa, peraí, tem que chamar um engenheiro aqui para calcular, tem que ver o que pode fazer no prédio. Não pode. Mas os projetos novos, 80%, 90% conceito aberto. Então ele quer sala, cozinha, varanda, tudo junto, área de churrasqueira toda integrada. É isso que eles mais me pedem. Mas tem procurado, então, mais procurado pelo jeito. É isso. E você, nesse contexto, você acha que, por exemplo, talvez, claro, o foco principal nosso é a pós-pandemia, nessa história como um todo, mas assim, por mais que a gente saiba que houveram oscilação nos preços, né, tanto de material, mão de obra, serviços como um todo, e essa variação de preço acabou impactando até no próprio projeto? Claro. Deu uma diminuída boa, né? Na época que começou a pandemia mesmo, por conta dessa alta, né? Mas a gente sentiu um pouco essa parte de preço, de custo, né? Mas o que o pessoal começou a fazer? Como a gente chama projeto, então eles faziam um projeto para se programar. Então eles faziam o projeto, mas não queria dizer que eles iam começar agora. Então eles queriam fazer o projeto para saber o custo daquilo para daqui um ano ou não. Eu tenho vários projetos. Vamos dar um exemplo. 2022 nós fizemos 90 projetos. Desses 90 projetos que nós fizemos no ano, só 50 foi construído. O resto está tudo em stand-by. Por quê? O cara fez o projeto, levantou o material, não tenho condição. Mas ele quis fazer o projeto. Ou ele foi financiar na Caixa, né? Na pandemia agora, uma das coisas que mais levantou a construção civil foi o financiamento da Caixa, né? Cada 10 projetos que eu fazia, 5 era financiado pela Caixa. Legal. Então isso tirava um pouco da... E você acha que, por exemplo, foi legal esse gancho que você colocou, mas você acha que a Caixa tem continuado com isso ou não? Agora começou a subir, né? Eu estava conversando com esse investidor agora, a taxa de juros estava no começo do ano passado estava 7, agora está 9 ao ano. Isso aí dá uma variação razoável ao longo das parcelas. Então começou a dar uma filtrada aí, né? Então já começou a dar uma apertada, né? Não sei. Acho que... Então, na verdade, eu estava assustado ainda, não esse pós-pandemia, governo, tudo isso, eu estava assustado que ia acontecer, mas eu entrei o ano desanimado e estou agora no mês 2, nós estamos dia 13 já, eu estou super animado. Eu estava comentando com alguns amigos, eu trabalhei sábado o dia inteiro, domingo o dia inteiro. Obrigado, senhor. Vou trabalhar hoje a madrugada inteira, porque eu tenho projeto pra cacete. Graças a Deus. Então, para vocês terem uma ideia, olha que interessante, né? A gente falando de uma situação aí de pós-pandemia, onde houve realmente uma oscilação, mas o mercado ele está aquecido, como bem colocado aí pelo Ramiro, né? E assim, tirando, né, a parte, não sei se você concorda comigo, mas eu que ando um pouco ali por Birigui como um todo, né? Eu percebo também que não só a parte residencial teve uma grande alta, mas sim a parte empresarial. Sim, então você vê, por exemplo, novos empreendimentos na rede de alimentos, novos empreendimentos na rede, por exemplo, de hotelaria, novos empreendimentos na rede... Os restaurantes. Então, assim... E aí, o que você tem visto disso também? Eu brinco lá com o nosso escritório, para os alunos aí que vai estar escutando, é um grande laboratório, é um grande TFG, né? Porque lá a gente nós fizemos projetos hospitalares, nós estamos fazendo um hospital, clínicas. Então a gente fez clínicas, a gente fez projetos industriais, a gente fez restaurantes. Restaurante a gente chegou a fazer 3. Indústria a gente chegou a fazer 2. Supermercado a gente está no nosso 2º já. Então a gente conseguiu ver que não era só residencial o nosso leque, né? E todo mundo está investindo, né? Hoje mesmo, essa semana, a gente fechou um projeto industrial de 1.800 metros quadrados de construção. Uma empresa de calçado, né? Nós estamos vendo algumas empresas aí, quem é de Birigui escuta, isso aí qual empresa fechou, a outra está fechando. E o cara está construindo uma empresa de 1.800 metros quadrados. Interessante, né? É interessante. Eu estou com um projeto do mercado de quase 3.000 metros quadrados em Votuporanga.
Então é interessante. A gente, em Birigui, agora, esse final de ano, inaugurou 2 restaurantes, né? Legal, na cidade. Então inaugurou aqui em Iraçatuba também, 3. Então tá legal essa parte também. Então não é só residencial que teve esse pós-pandemia também. Então teve a parte comercial também, né? Clínicas também, médicos construindo, né? Isso aí até foi um gancho interessante você ter mencionado, porque no final de 2021 para 2022, se não me falha a memória, eu recebi uma edição da revista Arquitetura e Construção, onde uma das pautas era a arquitetura hospitalar. Sim. Por que arquitetura hospitalar? Não sei se você já teve a oportunidade ou alguém que está nos ouvindo já teve a oportunidade de, em algum momento, passar pelo Hospital Sírio-Libanês em São Paulo. Sim. Cara, aquilo, quando eu tive a oportunidade de passar por ali, conhecer, né, em uma das alas, o que me chamou muita atenção é que aquilo ali não parecia um hospital, parecia um hotel 5 estrelas, era uma coisa assim, acolhedora, no sentido, tipo assim, tirar aquela ideia que você está indo para um hospital ou para se tratar, sim, ou para, enfim, né, para qualquer tipo de coisa, mas para deixar para você aquele espaço mais agradável. Sim. Então, assim, eu acho que é legal você pontuar isso também, Sim. porque é uma grande evolução nesse sentido. Isso, né? Inclusive no nosso projeto que a gente fez agora para um plano de saúde em Birigui, do programa de necessidades deles foram isso. Ele falou, é um hospital, é um plano de saúde, eu vou atender cliente aqui, mas eu quero que ele se sinta num shopping, num lugar que ele não vai se sentir naquele corredor que é do médico, ele coloca uma coisa monótona, puta, eu tô ferrado. Não, meu. E aí a gente, a hora que ele falou isso pra nós, pra arquiteto, Pô, a gente já colocou no jardim, já fizemos ventilação cruzada, já não vamos gastar com ar-condicionado, já fizemos bastante coisa, assim. Pô, foi legal. E foi legal, aprovou, vai começar a construir agora, já conseguiram um financiamento também, e vão começar agora, esse próximo mês agora, já vão começar a construir esse prédio também. Que bacana. E deixa eu te perguntar, assim, no contexto como um todo, você falou essa parte aí, né, da liberdade que o cliente acabou lhe dando para projetar. Sim. Você ainda, pós-pandemia, né, ainda tem esse problema com os clientes? Porque outro dia eu estava brincando, né, eu também sou professor aqui da casa, estava brincando com um dos alunos meus do curso de arquitetura, que um dos grandes vilões hoje do arquiteto é o tal do Pinterest, né? Sim. Que a cliente ou o cliente já chega com aquela, eu quero essa imagem, eu quero isso aqui, tal. Eu queria, no sentido, né, dessa sequência, desse nosso bate-papo, que você pudesse pontuar para nós assim, por exemplo, com a pós-pandemia, eu tive que me adequar no sentido de, por exemplo, atender o meu cliente com o que ele queria, ou ainda em alguns projetos eu consegui trabalhar o meu traço. Sim. Porque é legal que a gente pontuar isso, né? O traço do arquiteto, ele é uma característica do projeto próprio do arquiteto, é uma característica dele, só dele, né? Sim. E por isso que a gente brinca, né? O Ramiro, hoje, com muitos projetos, um escritório renomado na região, que depois, num outro momento, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Mas, assim, que a pessoa está procurando o escritório do Rogério porque sabe da competência. Então, assim, nesse sentido de linha, traço, de adequação, pós-pandemia, o que você precisou sacudir? O que aconteceu? Eu percebi, quando eu entrei no mercado, tinha uma mesmice, né? Uma mesmice, eu falei, para mim entrar no mercado, eu preciso mudar alguma coisa. E eu tentei mudar meus traços, modernizar, e eu consegui. Mas depois, com a pandemia e depois após a pandemia, todo mundo na internet, todo mundo em casa, Sim. a hora que o pessoal me procurava, ele já chegava com uma lista de print, de tudo, com aquilo, com um monte. Olha que legal, e tal, e vinha com aquilo, eu falava assim, poxa, eu tinha que controlar, porque às vezes eu falava, eu quero essa piscina para minha casa. Eu falava, mas esse terreno aí é 3 terrenos, seu terreno é 1, não cabe. Não, mas então ele criava aquela ilusão que ele ia ter um projeto daquele, então a gente tinha que controlar e colocar o cliente no pé no chão. Né? Tinha uns que entendia, tinha uns que não, né? Então a gente foi complicado com isso. Então a internet ajudou, mas também atrapalhou. Então a gente tem que ficar isso. Tem uma história, eu tenho uma cliente que era 3 da manhã, ela mandava
compartilhava vídeo de TikTok para mim. Aí eu falava, mas peraí, mas sua casa tá pronta. Por que você tá mandando isso para mim? Só que você quer fazer agora reforma já? Ela falou, não, para servir de inspiração para você. Ela tava olhando, a casa dela tava pronta, mas ela tava olhando vídeo de arquitetura no TikTok. Então tá muito isso hoje, você tem que controlar, porque às vezes eles se iludem com aquilo, né? E não sabem, às vezes, o custo daquilo. Também tem essa. Às vezes eles querem aquilo, quero aquele mármore, mas não sabem que aquele mármore é um mármore italiano que custa R$3.000 o metro quadrado. E eles não têm essa noção. Então, atrapalhou um pouco isso. Então, foi um pouco complicado para nós controlar isso, né? Entender isso e levar isso numa melhor forma, né? Isso aí foi até legal você ter mencionado, porque, assim, uma coisa que eu costumo conversar com meus alunos, com o pessoal que a gente trabalha na área, construção civil, né? Infelizmente, para algumas situações, né, o arquiteto, enfim, ele precisa determinar um ponto que eu costumo falar que talvez seja um ponto de fronteira ou um ponto limiar entre o final do que você foi contratado. Sim. Por quê? Porque eu menciono assim, a gente vê algumas situações, por exemplo, poxa, que eu quero enfatizar? Aquele que o contrata, tá? Aquele cliente que vai até o seu escritório, contrata você, quer o seu projeto. Primeiro que a hora que ele chega falando, não, eu quero um projetinho, faz um trabalhinho, você pode esquecer que daí não vai sair muita coisa. Ele vai querer, enfim, praticamente trabalhar de graça. Mas aonde eu quero chegar, que vocês têm que dar importância, a vocês arquitetos como todos, sim, inclusive os alunos que estão vindo, né, durante a formação da graduação, para que tentem e possam e consigam mostrar ao cliente o porquê da diferenciação no preço de um projeto. Sim. O cliente não tem, às vezes, ideia que, às vezes, um profissional, que nem o Rogério falou, poxa, eu trabalhei sábado, trabalhei domingo, vou trabalhar de madrugada, porque ele tem metas a cumprir e, às vezes, é o chamado portfólio que a gente precisa criar na cabeça, sim, ter a inspiração. É por isso que a gente ganha. O que eu falo, às vezes, tem dia que você está inspirado. O arquiteto não é desmerecendo o cara que fita um pastel, mas a gente não consegue criar um projeto de um dia para a noite. Pô, tem dia que a gente está inspirado, que a gente cria, mas tem dia que a gente fica lá, fica 2, 3 dias e não sai. Então é complicado, né? Às vezes o que acontece de valorização, você está falando, às vezes o que acontece mais é mensagem, né? Nós estávamos falando de internet, a comunicação hoje. O que eu recebo mais é mensagem. Qual o seu valor do metro quadrado? Quanto você cobra? Me passa o orçamento por aqui. Quero saber o seu preço. Aí eu falo, eu não consigo te passar meu preço por aqui, porque fica uma coisa tão vazia. E lembrando, pegando um adendo a isso, por exemplo, por que às vezes ele não consegue passar? Por quê? Você tem que ver a concepção do projeto, aonde é o projeto, sim, talvez uma dificuldade na topografia do projeto. Exatamente. Um memorial descritivo que às vezes vai diferenciar, por exemplo, na fixação ou na instalação do revestimento. Então, sim, como que ele vai pôr preço em algo que... Exatamente. Aí eu falo o tamanho do negócio, pro cliente, né? Você tem que vir aqui conhecer meu escritório. Sim. Eu tenho funcionários. Quem tiver oportunidade, marca uma hora lá, que é bem legal. Tem um vidro lá que ele rabisca. Os projetos é bem bacana. Então eu falo, você tem que conhecer o escritório, você tem que conhecer... Eu tenho funcionários, eu tenho toda uma equipe que trabalha comigo, tenho toda uma responsabilidade. Não só isso, tem que ver o que eu entrego. Eu não consigo passar por uma mensagem, meu metro quadrado é X. É muito frio, Fica muito frio. Eu tenho que te mostrar todo o contexto, o que eu entrego, o que está junto nesse preço, né? Aí eu marco uma reunião. Aquele cara que não vem na reunião, ele tem que ser, não é meu cliente, ele está procurando preço, não está procurando um arquiteto, não está procurando uma assinatura, não está procurando um projeto exclusivo. Não está procurando também, eu digo assim, a exclusividade assim, com todo respeito a você, te conheço há anos, né? Mas assim, a exclusividade a gente sabe que ele vai ter. Sim. Mas eu acho que ele tá esquecendo de, às vezes, valorizar o que você e o seu trabalho. Sim, por tudo isso que ele está falando que ele entrega. Sim. E entrega realmente, entendeu?
Então, fica aquela coisa vazia. Então, hoje, eu não consigo. Eu que manda mensagem, eu falo, quer marcar uma reunião? Aí eles me perguntam, tem custo? Eu falo, não, como que eu vou cobrar uma hora? Eu falo, não tem custo, vem aqui, a gente marca uma hora e tal, né? Inclusive, eu tenho na segunda-feira, eu nem sabia que era feriado na segunda-feira. Segunda tem véspera de carnaval, né? Próxima segunda. Pô, tem 4 reuniões marcadas, nem sabia. O pessoal, minha esposa me falou, nós vamos viajar. Eu falei, viajar por quê? Você é louco? Tem reunião, tem que trabalhar. Isso é legal porque a gente está numa pegada tão assim de trabalho, de dia a dia, de rotina, que a gente até acaba esquecendo. Sim, né? Tem que controlar isso também, que é uma coisa que os novos aí tem que. Tipo assim, é legal trabalhar que nem um doido e tal, mas tem um reconhecimento legal, mas também tem que controlar isso. Eu tô tentando agora me controlar nessa parte aí. Não, mas Agora, Rogério, assim, a gente falou da pós-pandemia, falamos de algumas alterações, falamos de algumas inclusões, falamos, né, de a diferença do mercado Birigui, Araçatuba e tal, mas me chamou a atenção uma coisa interessante, né? Você falou de um projeto em Votuporanga. Sim. Então, por exemplo, olha que interessante, ó. Então, nós estamos vendo, pós-pandemia, um profissional nosso da área abrangendo uma região um pouco maior. Você acha que, por exemplo, isso, dessa situação, dessa abrangência, pós-pandemia, está vindo, às vezes, por um projeto ou outro que você tem feito para as pessoas de Birigui e Araçatuba que tem propagado, porque a gente sabe, né? O que é a melhor propaganda? É boca a boca. Sim, sim. O que você acha disso? Acho que foi por isso. Hoje o escritório tem projeto em Guararapes, Nova Andradina, Dourados, Três Lagoas, Buritama, Votuporanga, Fernandópolis. A gente está Penápolis, Promissão, Lindes. Legal. A gente está rodando a região inteira. Curitiba, a gente tem projetos, a gente tem vários projetos aí. Alguns é por internet, o pessoal me procura. Tem um agora que está me procurando da Angola, quer que faça um projeto na Angola, e te conheceu pela internet. Mas o boca a boca ainda é o te fala, o amigo do amigo, conversa, negocia, te fala, te indica. Sim. É isso, né? Esse de Votuporanga é daqui de Birigui que ele está investindo, né? Esse de Dourados também é um investidor aqui de Birigui. Ficou alguns... Tem área lá e vai investir lá, né? Buritama, que nem Orla 1 virou a praia aqui do interior nosso, aqui virou lá tô com muitos projetos, né? Nos condomínios. Orla 1, para quem não sabe, é um condomínio de ranchos, né? Ou casas à beira do rio, que já é um condomínio um pouco mais antigo, mas que voltou numa ascensão, que tem umas casas fantásticas o terreno, lá. Nós falamos terreno de 1 milhão, né? Estão pedindo lá. Lá tá com uma proporção diferenciada. Né? Mas aí, pra gente resumir, pra gente tentar finalizar isso aí, Rogério, o que você deixa talvez de conselho, de inspiração... para aqueles, tantos aqueles que ainda estão na graduação e aquele que já formou, recém-formado, pós-pandemia. O que você acha? O que você poderia dar de conselho? O que eu falo para todo mundo, o que eu falo lá para os meus funcionários, o que eu falo para os alunos, o que eu falo para todos aí, é a dedicação, cara. Dedicação em tudo. Não só pós-pandemia, mas em tudo. Você focar, você estudar, você sempre correr atrás de novidade, não entrar na mesmice, não se acomodar, sempre estar estudando novos materiais, novas fórmulas, novos conceitos. E aí sim você vai... É uma receita de estudo. Você não pode parar. Esse é o segredo. É estudar sempre. Não tem muito uma fórmula assim mágica. É aquela fórmula que aquele professor fala para nós desde o colegial, desde do prézinho. Estuda, menino. E ninguém acredita. Ninguém acredita, né? Passar pra... A gente tem que levar muito, apanhar bastante para depois falar assim, puto, o professor tinha razão. É isso mesmo. Mas, gente, então tá bom. Quero agradecer aí a todos que nos acompanharam e aqueles que não nos acompanharam, propaguem para que isso seja visto também. Nosso podcast Construindo com Salê, que hoje tivemos aí o prazer de receber nosso professor, arquiteto e urbanista, Rogério Ramiro. Rogério, obrigado. Um abraço, obrigado. Um abraço, até mais. Tchau, tchau, pessoal.